psicologia profunda, o espiritismo, a educação, olhando para esse viés do autodescobrimento, do autoconhecimento, nós vamos perceber que tudo já estava na codificação. Que, na verdade, tudo aquilo que eu falar na primeira parte, eu vou só repetir na segunda com outro ponto de vista, de uma outra forma. Mas a gente já tem isso na nossa própria base espírita. Então, nós vamos fazer essa primeira parte, depois a gente faz um pequeno intervalo para dar uma relaxada, uma respirada. Nós trouxemos alguns livrinhos infantis, como a Karina apresentou. São obras que depois se revertem ao Remanso Fraterno. Esses livros, que meus filhos não estejam me escutando, então você para de gravar nesse momento. Muitas histórias foram observações como mãe, das dinâmicas, né, das relações dos filhos, dos sobrinhos, e a gente vai transformando isso, porque são as histórias que se repetem, não é verdade? A gente troca de endereço, mas os nossos dramas enquanto pai, mãe, filho, são os mesmos. Então essas histórias, elas têm essa finalidade de ajudar a gente também a elaborar a nossa forma de lidar, de manejar com os filhos, de nos relacionarmos com eles. Então, vale a pena depois dar uma conferida. E a gente faz, então, esse pequeno intervalo para que vocês possam olhar, a gente dá uma respirada e depois a gente volta para falar da parte do autoconhecimento mesmo, linkado, direcionado para a maternidade e para a paternidade. Então, primeiro a gente faz esse resgate do viés espírita. Assim que eu aprender a mexer aqui. Puxa, eu ainda fui falar que eu sou analista de sistemas, né? Agora ficou feio o negócio. Eu era, há muito tempo atrás. Bom, primeira pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos explicam que o que aconteceria se a gente relaxasse a família, se a gente tirasse o foco da importância, da prioridade, se a gente deixasse de investir a nossa atenção, nossa ocupação, nosso cuidado com a família, o que aconteceria é que o egoísmo avançaria. Haveria um aumento, uma profundidade do comportamento, dos comportamentos egoístas. E a gente vai ver daqui a pouco que os espíritos alertam que o que atrapalha a nossa vida na humanidade? O que estraga nosso mundo? O que atrasa a nossa vida enquanto civilização humana? Justamente o egoísmo e o orgulho. Então, olha que relação bonita. Aquilo que atrapalha a nossa marcha, para a gente chegar logo a sermos felizes, a vivermos fraternalmente, é o orgulho e o egoísmo. E o que ajuda a combater o egoísmo? Uma família estruturada, uma família que seja cuidada. Se aquilo que atrapalha a humanidade é o egoísmo, e a gente, tirando o foco da família, colabora para aumentar o egoísmo, a gente já deduz o quanto é importante a relação familiar, o quanto ela deveria ser prioridade nas nossas vidas. Outro trecho. Agora na questão 582, ainda do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação, possível, não adianta tentar, é impossível a gente contestar. Uma verdadeira missão. A gente vive enquanto espírita querendo saber qual que é a nossa missão, né? Aí a gente passa perto do Divaldo, ai Divaldo, conta para mim qual que é a minha missão de vida. E está escrito ali para nós que somos pais e que somos mães. A gente quer tanto saber o que a gente veio fazer aqui, qual que é a nossa missão. E é impossível a gente contestar que a nossa verdadeira missão é essa, de sermos pais, de sermos mães. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu sei que tem evangelizadores, que eu não sei se são pais e mães. Quando a gente fala de presença, de adulto na presença de uma criança, a gente já está, de alguma forma, envolvendo a responsabilidade da educação. De alguma forma eles estão fazendo, e na segunda parte a gente vai explicar um pouco mais como isso acontece, nós já estamos fazendo um espelhamento com a criança.
Aliás, a criança já está fazendo um espelhamento com a gente. Então eu costumo falar, quando a gente faz trabalho com professores em escola, que infelizmente não funciona assim. A hora que eu, como professora, recebo o meu aluno na sala de aula, eu não tenho como apertar pause no desenvolvimento infantil, psico no desenvolvimento da psique, do ser humano. Eu não tenho como falar pausa, porque agora, criança, eu não estou aqui como modelo de educação para você. Eu só vim para ensinar a matéria X, tá? É impossível a gente separar. O ser humano que entra é o ser humano completo. Quem entra na sala de aula não é só a função QI, a função cognitiva que vai assimilar o conhecimento da matéria história. A criança, a gente fala isso, é uma esponja. Ela está se formando na presença dos adultos. Principalmente quando esse adulto é uma referência, como o professor é. Então não dá para a gente simplificar e dizer assim, ah não, mas eu como professora de escola não tenho nada a ver com a educação das crianças, isso é questão da família. Não dá. A responsabilidade maior é sim da família, mas eu tenho responsabilidade de ser referência na vida dessa criança, principalmente porque ela convive comigo ao longo de um ano. É impossível ela não fazer algum tipo de espelhamento e não incorporar questões, aspectos meus na sua formação. Então a gente pode falar, onde existe a escolha? A escolha existe, eu quero ser educador ou não. A partir do momento que eu falo, eu quero entrar para a área da educação, eu já não posso mais me isentar dessa responsabilidade. É pesado, mas essa é a visão mais profunda, não tem como a gente separar. E muitas vezes essa figura da escola vai ser a figura de referência da criança, dependendo da estrutura familiar que ela tenha. Pode ser ali a válvula de escape dela. Pode ser a alternativa que ela tenha estrategicamente falando, de se adaptar melhor em termos de desenvolvimento do eu, do que tendo como referências outras que não são tão adequadas dentro da casa. Então é sim uma união de esforços. Ainda que a responsabilidade, como diz os espíritos aqui, como dizem os espíritos, seja de quem gerou, seja de quem se responsabilizou, seja de quem adotou, seja de quem é realmente o tutor legal pela criança. Mas todas as figuras, a avó, o tio, todos, de alguma forma vão influenciar no desenvolvimento dessa criança. Continuando então, é ao mesmo tempo grandíssimo o dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. É muita responsabilidade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que os pais dirijam os filhos na senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. O que os espíritos estão dizendo? A criança, ela está em formação, ela não chega formada. Ela está em desenvolvimento. Quando ela está em desenvolvimento, e a gente sabe, quem estuda educação, o quanto que o contexto, o ambiente influencia esse desenvolvimento, é isso que os espíritos estão falando. Os espíritos já estavam dizendo ali o que Vygotsky e esses mais modernos viriam dizer um século depois. O quanto o meio participa do desenvolvimento das crianças. O quanto que a gente fornece de matéria-prima no desenvolvimento daquela personalidade. Mas enquanto espíritas, nós sabemos que esse espírito já chega sendo um espírito que já viveu antes, sim, mas nesses primeiros anos da vida dele, esse espírito que ele já foi está em stand-by, como se ele tivesse adormecido, para que uma nova personalidade comece a se formar. E futuramente essa nova personalidade possa ser integrada àquela personalidade anterior. Porque se esse espírito já chega com aquela personalidade anterior tomado, dificilmente ele é acessível, ele é aberto para que novas posturas, novos comportamentos, novos pontos de vista aconteçam. A gente sabe, quando a gente é adulto, o quanto é difícil da gente se transformar.
Às vezes as pessoas provam para a gente, pela razão, uma coisa, e nem por isso eu consigo me moldar àquela verdade que a pessoa me traz. Mas a criança, ela vai assimilando. É de uma forma natural, é providencial. Então, tornar propício significa eu estou em desenvolvimento e eu vou me desenvolver imerso nos ambientes em que eu estou. E o primeiro ambiente em que a criança é imersa é o ventre materno. E a gente costuma dizer que a criança é o ser humano é o único animal que tem esse cérebro superpotente, gigante, né? Enorme o cérebro do ser humano. E dentre os animais, esse cérebro, se ele já nascesse do tamanho que ele vai ser, seria impossível que o corpo humano conseguisse fazer com que pelas vias naturais esse corpinho saísse de dentro do ventre. Não teria como. Então a natureza adaptou para que a gente termine de se desenvolver fora do útero. Então a gente costuma falar que a gestação, ao contrário dos outros animais que nascem prontos, e o cavalinho a gente já vê, ele já fica de pé, a gente vai demorar 1 ano para ficar de pé. E é justamente esse ano que a gestação extrauterina está acontecendo. Então é o único animal que fica metade da gestação na barriga e outra metade da gestação fora da barriga. Então, será que nós temos consciência e nós lidamos com aquele bebê ao longo do seu primeiro ano de vida como se ele tivesse realmente informação? Será que a gente teria todo esse cuidado se a gente tivesse essa consciência? Será que a gente não acha que, pronto, já nasceu, ele já está pronto e ele ainda está em formação? E nesse 1 ano, 9 meses de gestação e depois desse 1 ano de gestação fora, ele ainda está imerso no ambiente materno e também paterno, mas especificamente materno. Essa criança, em termos de psique, ela é inconsciente. Ela não tem consciência de si, ela é a mãe. Ela é a extensão da mãe. Conclusão, o que a mãe sente, pensa, vive, vibra. A criança vibra sendo ela. A criança entende que é ela que está sentindo, vibrando, pensando, sentindo, vivendo. Então eu costumo dizer, quando a gente trabalha com esses grupos de pais, que se a gente pudesse, quando a mulher ficar grávida, a gente retirava ela da nossa sociedade, encaminhava ela para o Monte dos Elfos, né? Aonde ela seria protegida entre os unicórnios e... Ai, se a gente pudesse. Quando essa criança voltasse com 1 aninho, a gente teria tantos traumas a menos, tantos conflitos a menos, que quando a gente vai para a terapia, a gente sabe que muita coisa está lá no ventre, está lá nesse primeiro ano de vida, quando a gente misturou tudo, quando a gente incorporava, assimilava situações que não eram nossas, mas a gente registrou no inconsciente como se a referência fosse conosco. Então esse primeiro período da vida do ser humano, ele é muito suscetível. E a gente precisa ter muita consciência disso. Quando a gente recebe essas crianças como responsáveis pela sua educação. Aí continuando, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos e abundância, do que em formar o caráter de seu filho. Eu estou mais preocupado com o jardim da minha casa, com aquilo que eu mostro do meu lar, com a aparência das coisas, do que com a intimidade do meu filho. Eu dou mais importância para as coisas do mundo do que para as do espírito, continuando um pouco da nossa conversa de ontem. Se o filho, vier a sucumbir justamente pela falta de atenção e pelo exagero de atenção da nossa parte com outras coisas, se eles vierem a sucumbir, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Nós, enquanto pais, partilharemos do sofrimento da vida futura dos nossos filhos, porque a gente não fez tudo o que estava ao nosso alcance em benefício do desenvolvimento dos nossos filhos. Agora é a hora que a gente respira fundo e pensa assim, vai dar tudo certo, está tudo bem.
porque eu também estou, em termos de espírito, me desenvolvendo. Jesus também olhava para mim com muita compaixão, como pai que entende que o filho também está em formação. Então não é para olhar para trás e se cobrar, mas é para ficar encantado com novas possibilidades que tem para o futuro. Porque quanto mais eu sei, mais eu posso me modificar. Então é um olhar daqui para frente, não é de lamentação pelo que passou. É por aquilo que eu posso fazer. Então hoje eu, por exemplo, já estou torcendo para chegar netos para eu tirar minha história limpo, né? Porque daí agora tudo que eu estudei eu vou poder aplicar com os meus netos. É isso, é a gente... O que eu posso fazer a partir de hoje, né? E assim a gente vai fazendo. Sempre dá tempo de influenciar de um jeito ou de outro. Mais um texto, ainda no Livro dos Espíritos, agora questão 385. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, mais ou menos a mesma coisa. Os tornam acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Então, as palavras dos espíritos, porque a gente sabe que os espíritos, eles são assim, né? Eles já chegam no médio, não é meias palavras, não. E a gente escuta, às vezes, o Raul contando do guia dele, o Divaldo falando também da benfeitora. A gente vê que eles recebem umas enquadradas, né? Então, a gente vê umas palavras aqui... devam fazê-los progredir, reformar caracteres e reprimir maus pendores. Deus impôs aos pais essa missão sagrada. Nós temos que dar contas. Mas sabe, quando a gente fala para os filhos de uma forma assim meio intimidadora, é porque a gente quer falar para eles o seguinte: gente, presta atenção, porque se eu falar muito molinho, talvez vocês não achem que tenha muita importância o que eu estou falando. Então não é que eu estou sentindo muito. Às vezes eu falo com os filhos de um jeito que eles falam: nossa mãe, calma. E a gente fala: não é que eu não estou calma, eu estou calma. Mas o que eu quero, de alguma forma, fazer vocês entenderem que é importante isso que eu estou trazendo. Não é mais uma coisa que eu estou falando, é a coisa que eu estou falando. E muitas vezes nas nossas conversas com os filhos, a gente vai dando uma entonação, que eles vão fazendo assim, a gente, né? Nossa, mas... que pressão. Não é pressão, é responsabilidade. Sou eu dizendo para vocês assim: filhos, escuta, porque isso é importante, é algo profundo. Então por isso que esses benfeitores nos trazem esse ponto de vista, que dá um pouco de receio. Meu Deus, eu tenho essa missão que Deus me impôs, e se eu não der conta desses malpendores, e como que eu vou fazer? Mas é simplesmente um jeito de dizer que isso é importante, que isso é essência, que isso deve ser prioridade em nossas vidas. É para isso que a gente veio, se a gente admitiu a maternidade e a paternidade. Porque a gente pode também dizer assim: não faz parte, não sinto que é esse o meu caminho. Tudo bem, não existe só um caminho. Mas a partir do momento que eu adotei esse caminho, eu preciso ter consciência de que esse caminho para mim passa a ser o principal caminho. Eu posso dar umas desviadas e fazer uns atalhos enquanto ser humano, posso. Mas eu não posso perder de vista o meu caminho principal, que se chama maternidade e paternidade. E a gente sabe, quando a gente vai estudar a história da família, ao longo da humanidade, a gente vê o quanto que é recente esse olhar. É triste a gente estudar a história de como a família cuidava das crianças, da importância que as crianças, de como a criança era vista, e isso 300 anos atrás, 200 anos atrás. Tentem observar quando vocês estiverem olhando obras de arte, por exemplo, quadros sobre famílias. É triste. Primeiro que não existe família sendo pintada, não existe família e não existe filhos sendo pintados.
E quando esses filhos apareciam nas pinturas, eles estavam vestidos como adultos, com aquelas golas cheias de rococó, né? E eles estavam posicionados como adultos. Porque a imagem que se tinha da criança até outro dia era um adulto inútil. É um adulto que não consegue, é um adulto em miniatura. Se eu olho para a criança como um adulto, eu espero que ele haja como adulto, pense como adulto, me ajude enquanto adulto, mas eles não conseguem dar conta disso. Então, a criança era inútil. Vocês já ouviram falar naquela expressão, como é que é? Essa não é do meu tempo, tá? Vamos deixar claro que o negócio também não chega tanto aqui. Foi embora com a água, a criança foi perdida na água da banheira, não tem uma expressão assim? Nossa, não tem, né? Ninguém conhece. Então, o meu negócio tá brabo mesmo. Era lá da época da minha avó, mas tinha. Perdeu a criança na água. E essa expressão, que a gente nem entende o que é isso, é porque está um pouco distante da gente, mas ela tem essa expressão, ela tem uma explicação. É porque era assim, lá naquela época, que nem é tão longe assim, aliás, tem lugar que ainda é assim, a gente não tomava banho todos os dias, né? E a gente tomava banho algumas vezes no ano. Lá na Europa, não tem nada a ver com o Brasil, tá, gente? Lá na Europa. E esses banhos que eram assim, para a entrada das estações, né? Se enchia uma grande banheira, as famílias viviam de forma coletiva, o núcleo familiar é diferente do de hoje. Hoje predomina a família nuclear na casa. Naquela época não. Os filhos, a casa era grande e os filhos iam se casando, vinham morar para dentro da casa. Então, numa casa existiam algumas famílias nucleares, né? Tinha uma família maior convivendo no mesmo lar, na mesma casa. E aí, quando chegava a época do tal banho, enchia uma grande banheira e todo mundo tomava banho na mesma água. E existia uma ordem hierárquica para tomar banho. Começava do chefe da família, como uma boa estrutura patriarcal, começava com o chefe da família e vinha descendo, sempre passando primeiro pelos homens. Quando todos os homens já tivessem tomado banho, agora entrava nas mulheres de novo, da mais velha para a mais nova, vocês já estão torcendo o nariz. E a última a tomar banho era sempre a criança, o bebê. Então, perder o bebê na água, porque vocês imaginam a água, que cor que estava na hora que esse bebê entrava. E o que acontecia depois que tomava banho o bebê? O que acontecia com o bebê? A chance dele viver era pouca. E aí, conclusão que se tirava, tomar banho não faz bem. Tá vendo? Depois que toma banho, sai todo mundo doente. Justamente era essa a conclusão. Para a gente ter uma ideia de que importância que a criança tinha, de como ela era vista. E tem histórias muito mais tristes, de crianças sendo vendidas, de crianças que eram para ser transportadas de um lugar para o outro, a família ia de um lugar para o outro, você enrolava a criança bem enroladinha e punha ela sabe a charrete, tem aquela parte de trás que é de carga, punha ela lá e perdia a criança no caminho. Gente, isso era questão de jornal, de publicação em jornal frequente. Ah, você perdeu o bebê no caminho? Perdi. Porque ele estava lá no depósito. Aí embrulhava, punha, acomodava as caixas, punha ele ali e ia fazendo viagem. Para o caminho o bebê se perdia. Não parece? Não é possível. E quando a gente vai fazer esses estudos tem que dar umas paradas, porque sabe, começa a dar um enjoo. Porque eu nas minhas vidas passadas jamais faria isso. Nunca. Não é por isso que eu estou aqui hoje defendendo a criança. Às vezes, em épocas de peste e de fome, os pais vendiam as crianças, por exemplo, para as grandes... Sabe o período das navegações, aquela época em que as navegações estavam fervendo? Os pais vendiam. Por quê? Porque durante a travessia, que era longa, se levava mantimento, tudo bem, mas isso ia acabando. E conforme ele ia acabando, as crianças que eram responsáveis pela limpeza, eles iam embarcados para limpar. E enquanto tinha comida, tudo bem, começava a escassear, as crianças iam
deixando o navio. Lógico que não era por livre e espontânea vontade. Era se livra do peso e de uma boca. A gente acredita que isso aconteceu? Pois aconteceu. E não é que eu descobri um único caso que aconteceu na Idade Média, na cidade X. Isso acontecia. Isso acontecia. Era tudo bem acontecer. Agora que estranho, a gente não fica sabendo dessas coisas, né? Nunca ninguém fala disso. Quando a gente estuda história, de um certo ponto é uma proteção, porque não é fácil a gente olhar para isso. De outro ponto é um pouco de vergonha da nossa parte de não admitir o que a gente fez, né? As nossas sombras. Mas o lado bom é que hoje para a gente isso é um absurdo. Significa que nós já evoluímos muito. Significa que a gente já deu passos. E hoje muitas vezes a criança ela é o centro da casa. Aí de tanto que a gente já fez em vidas passadas, excluindo, a gente hoje não só põe no centro, como a gente estabelece um altar, um palco e põe a criança para reinar. Põe um trono e agora a criança senta no trono e é ela que fala o que vai acontecer, como vai acontecer, onde a gente vai, se vai viajar, que restaurante que vai. É ela que coordena a casa. É sempre assim. A gente evolui por esse pêndulo, né? A gente vai primeiro no extremo, daí a gente choca com o extremo, daí a gente vai para o outro extremo. Ainda não chocou, mas daqui a pouco já vai chocar, que não é por aí. E depois a gente volta para o meio. Ontem a gente falou da mãe suficiente. E eu falei que quando eu escutei essa expressão, primeiro eu fiquei muito brava. Porque eu me esforço a vida inteira para ser uma mãe mais do que suficiente e descobri que uma mãe mais do que suficiente estraga os filhos. Que a expressão mãe suficiente é a melhor mãe que você pode ser. Significa que ela dá o que a criança precisa. Ela não afoga com superproteção. Ela não impede o desenvolvimento fazendo pela criança, ela deixa a criança fazer. E ela nem é insuficiente, quer dizer, não foi capaz de suprir as necessidades da criança. Ela é suficiente. Quer ver outra expressão que a gente, quanto mães, não gosta? A melhor mãe que tem é aquela que se torna dispensável. E a gente fala, eu passar por tudo que eu passei, para depois me tornar dispensável? Pois é. Pois é. Não significa que não vai ter relação mais. Significa que o meu filho não precisa, não depende mais de mim, porque ele é autônomo. Agora ele vem para compartilhar, ele vem para me ouvir, ele vem para me visitar, ele vem para trocar afeto. Mas ele não vem porque ele precisa vir buscar a orientação que ele não tem por si próprio. Mas a gente acha lindo contar a história de que, meu filho, nem com 40 anos, ele não dá um passo sem vir conversar comigo antes. E a gente acha isso a coisa mais linda. E outro dia eu tive um sonho, que, gente, acho que eu já cansei, eu já escutei esse sonho de novo. Acho que eu já contei umas milhares de vezes, porque para mim ele foi muito simbólico. Faz pouco tempo que eu tive esse sonho. E o sonho era assim, eu sonhei que eu estava grávida. E aí, eu fui fazer o enxoval do meu filho. Aí entra desejo reprimido, né? Eu fui lá em Miami, naquelas lojas que eu não sei nem como é, mas eu escuto tanto o povo falar. Porque na minha época, 25 anos atrás, tinha loja japonesa lá em Amparo, que era uma loja de japoneses, que eles vendiam, né? Aquelas roupinhas de criança que não tinha nem, no máximo era uma cor diferente. E aí eu fico imaginando, hoje o povo vai para Miami fazer enxoval. Tem carrinho que tem amortecedor, gente. Outro dia eu falei para o Jorge que eu fiquei com inveja, eu vi um carrinho de gêmeos no shopping, que ele era um tipo de um beliche. Era um carrinho que o negócio entrava aqui, outro entrava aqui. Eu com ele, com um carrinho, que gente, para andar com aquele carrinho de gêmeos, o que nós sofremos? Hoje o negócio é compacto. Então, no meu sonho, eu fui para Miami fazer compra para o meu filho. Aí eu entro numa loja gigante, assim, pego um carrinho de supermercado e vou. Aí eu vou olhando as prateleiras, eu vou pegando. Quando o carrinho está cheio, eu paro no sonho e penso assim, mas espera aí, eu não conheço meu filho. Como que eu estou escolhendo coisas para ele? Acho que não é por aí.
Aí, bem frustrada, eu devolvo tudo, guardo o carrinho e vou embora da loja de Miami, pensando assim: eu vou esperar ele nascer, porque quando eu olhar para ele e o conhecer, eu venho buscar o que ele precisa e não o que eu gosto. E aí eu acordei entendendo a diferença entre focar na minha maternidade e focar no desenvolvimento do meu filho. E eu fiquei me perguntando quantas vezes eu agi com o meu filho para satisfazer a minha necessidade e não a necessidade do meu filho. Porque depois que a gente teve gêmeos e que foi um Deus nos acuda, salve-se quem puder, e a minha mãe foi morar comigo, e o dia que ela falava, eu vou em casa só para trocar de mala e volto, eu chorava. Porque eu não queria que ela saísse de perto de mim. Eu falava, mãe, eu mando alguém buscar a sua mala, por favor. Não saia. Depois de alguns anos veio o Augusto, o mais novo. E aí eu falei, agora eu vou tirar a história limpo. Eu não quero ninguém na minha casa, porque eu vou ser a mãe. E aí eu acordava ele de noite, porque eu queria trocar, e ele ficava bravo comigo, porque ele queria dormir. Tudo que eu não consegui dormir com os gêmeos, que eu poderia ter dormido com ele dormia de boa, mas eu acordava, eu trocava ele de noite, eu queria dar de mamar, ele não estava nem com isso, mas eu queria fazer aquilo. E aí eu fui aprender a chantá-la, e eu fui aprender a fazer a massagem, eu enchi ele de óleo. Eu lembro da expressão, gente, ele era recém-nascido, ele se contorcia, e era como se ele estivesse falando assim, sai com esse negócio de mim, eu não gosto, eu não quero, eu não preciso dessa massagem. Quem precisa fazer massagem é você. Faça em você essa massagem, não em mim. E aí eu falava com ele, eu ria. E eu falava assim, Augusto, eu sei que você não está gostando, mas aguenta mais um pouquinho. Eu preciso fazer mais um pouco de massagem. Aí eu esgotei a minha necessidade de fazer massagem, liberei ele do creme. E ele depois fica com trauma de protetor solar, olha isso. Você quer provocar Augusto? Era falar para ele, eu vou te passar protetor solar. E ele tinha pânico daquele creme passando. É isso, quanto que da minha relação com meu filho tem de questões minhas. E quanto eu sou capaz de me moldar para a necessidade dele. E não de desfrutar da relação com ele para preencher a minha maternidade. É diferente uma coisa da outra. E é importante a gente olhar para isso. Então, quando a gente vê essa missão da maternidade, da nossa influência, percebe o quanto ela é profunda, o quanto é muito mais do que simplesmente escolher a linha pedagógica em que meu filho vai crescer, saber se ele está se desenvolvendo, indo ao pediatra para saber o controle biométrico, para saber se as vacinas. É muito mais profunda a minha relação com ele. Por isso que a gente começa a falar, se eu não olhar para mim, se eu não mergulhar para mim, para o meu autodescobrimento, eu vou misturar as estações. Eu vou transferir para a minha relação com meu filho questões que são minhas. E a gente está fazendo isso muito. E talvez esse seja um dos dilemas que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Quando a gente olha os jovens, as crianças sem limite, os jovens sem sentido de vida, talvez a gente precise se perguntar, será que não foi um excesso da minha parte de querer compensar tudo aquilo que eu não tive, ou tudo aquilo que eu fui cerceado em minha liberdade, e hoje eu libero geral? Aquilo que eu quis ter, hoje eu dou antes dele me pedir? Será que essa relação não tem sido uma parte daquilo que nós estamos gerando? Crianças sem limites, hiperativas. Como que eu sei se é hiperativa ou se é falta de limite, dela não conseguir sentar e ficar? Como que eu sei o que esse jovem tem para optar por sair da sociedade, pela depressão, pelo suicídio? Quando ele tem tudo, talvez seja esse o problema. Ele não tem o que buscar. Talvez justamente seja esse o problema. Quanto que nós estamos transferindo na nossa relação?
Como que precisa de uma vigilância para saber diferenciar o que é meu do que é do filho? Às vezes eu estou querendo oferecer algo que ele não precisa. E às vezes eu estou deixando de oferecer algo que para ele é essencial. Então quando a gente diz assim, eu trato os filhos igualmente, não é por aí. Não é por aí. Porque um filho é diferente do outro. Como que eu posso tratar igual? Ah, não, mas o que eu ofereço para um, eu tenho que oferecer para todos. Também não é por aí. Porque um pode falar, mãe, está demais. Dá espaço. E o outro pode falar, mãe, por que tão pouco? Chega mais. E tudo bem. São espíritos diferentes. Cabe a minha leitura de saber quanto esse precisa de mim, quanto aquele precisa de mim. Não adianta a gente dizer, como às vezes as mães falam, nossa, mas eu faço tudo para ele. Às vezes o tudo ainda não é suficiente. Eu preciso saber reconhecer o que ele precisa, para não dar a mais e ser mais do que suficiente, e para não dar a menos e ser insuficiente. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, agora 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deles. Então veja que Kardec ele pergunta da forma positiva, depois ele vai e tenta da forma negativa para ver se os espíritos mantêm, né? Se a gente também não se justifica porque não entendeu direito, então ele explica de várias formas a mesma questão. Ao contrário, bem grande influência exercem. Aí eles falaram, a gente já falou, nós já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. É missão, é tarefa, é responsabilidade. Tornar-se-ão culpados, olha a frase agora, se vierem a falir no seu desempenho. Mais uma enquadrada na gente, né? Aqui a gente respira fundo de novo, vai dar tudo certo, está tudo bem. A gente está se esforçando e tudo é levado em consideração, a intenção principalmente. Aí eu lembro de um trecho, se eu não me engano, é da obra de André Luiz, da coleção do Nosso Lar, se eu não me engano é do livro Os Mensageiros. De um espírito que se preparou para voltar para a Terra sendo médium. E ele viria para a Terra exercendo através da mediunidade uma obra que impactaria a humanidade. Seria de grandíssimas proporções o trabalho que ele viria a exercer. Para ele exercer esse trabalho, ele não poderia assumir a responsabilidade de ser pai. Porque se ele assumisse a responsabilidade de ser pai, toda a humanidade ficaria em segundo plano. Olha essa mensagem. Nada mais ganharia. Então quando a gente fala assim, mas eu cuido mais do meu filho ou eu impacto uma humanidade com o meu trabalho? Cuida do seu filho. Cuida do seu filho. Então ele não poderia ser pai, porque senão isso não caberia ele se dedicar à humanidade. E para ele ser ajudado, porque era uma missão muito difícil, e a gente sabe que a mediunidade, ela é bastante de risco para o nosso grau de evolução, a gente pode se perder por ela. Nosso lar enviaria 6 entidades de um certo grau de evolução. Então 6 espíritos já em condições de muito progresso, de muito equilíbrio espiritual, viriam para fazer parte do grupo desse médium. O médium chega, reencarna, cresce, o pai tem 3 filhos, ou 4 filhos, não me lembro direito. A mãe dele morre, os filhos eram todos crianças, ele se casa de novo. O pai tinha 4 filhos, ele é o 4º, o pai se casa de novo e tem mais 3 filhos. Então a gente já começa a fazer conta. Ele tinha 3 irmãos de pai e mãe e 3 irmãos só de pai com outra mãe. Olha, 6, né? Interessante esse número. E aí ele reencarna, ele era o mais velho, ele cresce e o pai desencarna. E agora a madrasta fica com 6 filhos para cuidar, numa situação de pobreza. Ele já é jovem.
ele já trabalha. E aí a madrasta vem e fala, olha, eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você venha para fazer o lugar do provedor da minha família. Eu não vou conseguir lidar com 6 filhos. Mas ele estava na juventude começando a se encantar com as coisas do mundo. O que é natural. É natural. Não era parte da programação dele, mas é natural. Eu quero sair, eu quero namorar, eu quero me divertir. Eu não quero ficar responsável por criar 6 filhos, não são meus. Não são meus. E ele se encanta porque os espíritos fazem uma armadilha e ele fica fascinado por uma mulher que não tinha nada a ver com o planejamento dele, nem com o passado dele. Surgiu pela primeira vez na vida dele. Surgiu do além, literalmente, porque foram os espíritos que queriam atrapalhar a missão dele que trouxeram essa mulher. E essa mulher era muito complicada. Era um espírito e ainda muito em baixo nível de evolução. E essa mulher tinha um obsessor que a estava arruinando na vida pela área sexual. Ele se fascina com ela e a engravida. E na gravidez, quem volta? O obsessor dela. E ele agora fica responsável por essa mulher e pelo obsessor dela. Os espíritos da equipe espiritual que tinham sido preparados para desempenhar aquela tarefa, concluem a tarefa e vão cuidar de outra coisa. E ele muda a sua programação evolutiva. E aí a gente fala, nossa, mas não dava para ter um filho e continuar fazendo? Não. Porque agora ele não poderia desproteger esse filho, nem se fosse para cuidar de toda a humanidade. E esse caso, quando eu li, também me chamou muito a atenção da importância da maternidade e da paternidade. Ela passa a ser a nossa primeira prioridade. É o que mais nos cabe se a gente adota. A gente pode não adotar e falar, não, eu quero me dedicar à sociedade, tá bom. Mas uma vez que eu me comprometo com a maternidade, com a paternidade, ela passa a ser meu primeiro caminho. É a minha estrada principal. Eu posso fazer uns desvios, eu posso passear por outras bandas, mas a minha estrada que me norteia é a da maternidade e da paternidade. Então, se de acordo com o Espiritismo, orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos para o progresso, o relaxamento dos laços de família acabam gerando egoísmo na sociedade, e a maternidade, a paternidade é prioridade na nossa vida, fica clara a importância da família no contexto de progresso da Terra. E a gente olha hoje e percebe o quanto que está acontecendo, porque é visível uma investidura das forças espirituais que querem atrapalhar o progresso por dores, por sofrimentos. Não é porque são do mal, é porque carregam muitos dilemas, muitas raivas, muitas mágoas. É porque estão em dor e sofrimento. É porque estão num nível de evolução que não são capazes de enxergar além do próprio umbigo. E essas forças elegeram uma área para investir e desestruturar a sociedade, que é a família. A família vem sendo combatida de várias formas. A família tem se tentado desarticular, desarmonizar, tirar o valor da família, desconstituir a formação da família. Como se família fosse uma coisa fora de moda. Não precisa mais, isso é coisa do passado. Agora a gente vai viver sozinho, a gente vai ter outras experiências. A gente já não vê mais tanto quanto a gente tinha aquele sonho, eu quero me casar e ter filhos e formar família. O quanto isso já não é mais o mesmo discurso. Não sei, não estou dizendo que isso significa um mal. A nossa visão é muito estreita, não estou dizendo não. Mas estou falando assim, vamos olhar para isso, porque a gente sabe que é importante. Vamos ficar vigilantes com relação a isso. Vamos mergulhar para dentro de nós, para a gente não deixar que os nossos conflitos atrapalhem essa missão tão linda
que é de constituir uma família que vai ser a base da sociedade. Então, se a família é importante, se a criação dos filhos é importante, se tudo isso é essencial segundo o Espiritismo, a gente precisa entender que os pais têm grande responsabilidade, é preciso olhar para os pais enquanto indivíduos, porque tudo nasce deles. Tudo começa em mim enquanto pessoa. E a pessoa que eu sou que vai influenciar na pessoa que os meus filhos serão. Aí eu pus essa foto de propósito. A primeira imagem assim, oh, coisa mais fofa, né? Que belezinha, a gente pôr, né? Igualzinho a roupa, mamãe e filhinha, a gente acha assim, guti-guti isso, né? Só que são dois indivíduos. A mãe e a filha, o pai e o filho, são dois indivíduos. Eu não posso observar como continuação de mim. Não é porque eu amo fazer balé e não pude fazer balé quando eu era criança, que eu vou na escola de balé e pergunto com quantos meses a gente já pode matricular. Sou eu em Miami fazendo compra para alguém que eu não sei quem é. Eu não sei se a minha filha é bailarina ou é jogadora de futebol. Quem está indo fazer inscrição no balé? Sou eu ou é minha filha através de mim? E a gente costuma falar, se foi seu sonho ser bailarina e você não pôde, vai fazer balé hoje. Ah, você acha que eu vou ser bailarina hoje? Por que não? Quebra esse paradigma. É esse paradigma que tem que ser quebrado. É muito mais saudável a gente quebrar esses paradigmas e fazer aquilo que a gente não pôde fazer. Ai, queria tanto ter feito faculdade de não sei das quantas, não pude fazer. Vai fazer agora. Hoje ainda tem até as faculdades à distância que a gente pode se realizar sem precisar ter o compromisso presencial. Vai fazer por si. Para de querer transferir sua história para os filhos. Atenção para isso. Quando eu ofereço para o meu filho aquilo que eu não tive, eu estou oferecendo para mim. Eu não sei se para ele isso é necessário, ou se é insuficiente, ou se é mais do que suficiente. Então, muita atenção para a nossa relação com os filhos. Porque muitas vezes eu estou me relacionando com a criança que eu fui, projetada no meu filho. A gente falou antes de projeção. Eu transfiro, eu projeto a minha história. E eu vivo a história dos meus filhos para fazer aquilo da minha que ficou não feito, em aberto, frustrado. Por isso a necessidade da separação. Por isso que eu falo que o meu sonho para mim foi muito revelador. Eu sou eu, meu filho é o meu filho. Eu preciso me realizar como mãe, sim, mas não à custa da história do meu filho. Não à custa da história do meu filho. Então, o único relacionamento possível não é a simbiose de dois egos infantis. No caso, os pais, não são os filhos. Mas sim a colaboração de duas consciências livres. Quanto mais eu olhar para mim, quanto mais eu investir no meu autoconhecimento, quanto mais eu identificar os conflitos que eu carrego, quanto mais eu conseguir suprir as minhas necessidades, menos eu tenho de expectativa de fazer isso através da vida dos meus filhos. Quanto mais eu estiver bem resolvida, mais eu libero os meus filhos para serem bem resolvidos. Aí eu tenho uma amiga que é terapeuta e ela diz assim: mães felizes, isso serve para os pais também, mães felizes liberam os filhos. Mães felizes, filhos felizes. Por que mães felizes liberam os filhos? Porque eu não vivo através deles. Filho, vai seguir sua vida, eu estou bem aqui. Vai fazer o que você quer, eu impulsiono para a vida. Eu não dependo deles para eu me realizar, para eu ser feliz. Eu permito que eles vivam a própria vida, porque eu sei viver a minha. E aí ontem a gente falou de uma dinâmica que a gente aplica quando a gente trabalha a questão de papéis. E essa dinâmica é assim, a gente fala para as pessoas, pensem em 5 papéis que vocês desempenham. 5 papéis, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou
voluntária na sociedade espírita, eu sou cidadã. Escolha 5 que são os mais importantes. Aí a gente fala assim, pronto, agora se imagina vivendo, quanto isso ocupa a sua vida, o quanto que você no dia a dia se dedica a isso, olha para isso, tá vendo? Ó, quanta coisa que você faz, tá? Agora, você vai ter que abrir mão de 3. A partir de amanhã, você não vai mais ser esses 3 papéis, você não vai mais se relacionar com isso. Qual que você escolhe? Aí a gente já começa a suar, porque eu não vou mais ser profissional, eu vou fazer o quê se eu não for profissional? Eu vou ficar em casa? Eu não vou mais ser voluntária na casa espírita, meu Deus, e quem vai me salvar se não for o espiritismo, né? Eu não vou mais ser cidadã, se eu não for cidadã, eu sou o quê? Uma árvore, o que eu vou ser? Já começa a dar agonia, depois a gente fala assim, agora sobrou o quê? Bom, pelo menos agora eu vou ser mãe, coitado do meu filho, eu vou ficar o dia inteiro em cima dele para compensar. Daí a gente fala assim, agora você vai abrir mão dos 5 papéis. E aí a gente se pergunta assim, mas então o que sobra? E é triste. Porque quando a gente olha e fala, gente, mas não sobra nada, sabe o que sobra? Você. Então, se você abrir mão dos seus 5 papéis, não sobra nada, quem é você então? Nada. Você é simplesmente a única coisa que você é, você. Porque as outras coisas você desempenha, é tarefa, tem a ver com a vida atual. Quem é você de fato é aquilo que sobra quando você abre mão de todos os papéis que você desempenha. Esse é o Filho do Criador. Esse é o Espírito imortal. Para a gente ver o quanto a gente está distante e o quanto a gente se mistura com as coisas que a gente faz, com as máscaras que a gente veste, com as nossas personas, com as nossas atividades, o quanto a gente acha que são elas que nos definem. A gente cola elas na cara e não sabe mais nem quem é se a gente tirar. A gente não é capaz de vivenciar a nossa essência. Por isso que o título da nossa reflexão é: eu sou educadora, eu sou mãe, eu sou pai, mas quem eu sou enquanto indivíduo? Para que eu não viva a vida do meu filho como se fosse a minha, para que eu consiga detectar que eu sou um indivíduo que está cuidando de si, que está crescendo por si, que está investindo em si, que está amando a si. Eu não preciso pôr esse peso na vida dos meus filhos. Agora eu sou um suporte alegre, mãe feliz libera os filhos. Filho, eu estou bem, não se preocupa comigo não. A gente adora falar sim para o filho. A gente faz esse discurso na frente dos filhos. Eu não compro uma roupa para mim, mas eu compro para comprar para o meu filho. Gente, escuta isso. Faz de conta que a mãe de vocês chegou agora e falou assim para vocês: fiquei o ano inteiro você comprar roupa para comprar para você. O que você tem vontade de falar? Credo, tira isso daqui, pelo amor de Deus. É muito peso. É muito peso eu carregar um presente que eu sei que custou esse nível de sacrifício do pai e da mãe. E a gente fala isso com o maior orgulho e não se dá conta do como o filho está lendo. Eu não fiz muitos sonhos meus por causa dos meus filhos. Pronto, a minha vida já foi marcada assim. Eu já começo a minha vida tirando um pedaço da vida do outro. E aí o que eu vou ficar o resto da minha vida fazendo? Tentando compensar, tentando agradar a mamãe, porque afinal de contas ela não viveu o sonho dela por causa de mim. Tá vendo o que é isso, gente? Isso é aglutinação. Lá da família sistêmica, da constelação familiar. Significa que agora já não somos 2, somos um só. Que uma hora esse aqui ganha, mas leva o outro junto, outra hora esse aqui que vai e leva esse junto. Mães felizes liberam os filhos. Filho, aquilo que eu não consegui fazer, porque eu escolhi ser sua mãe e fiz uma coisa muito mais gostosa no lugar, que era ser sua mãe, agora eu vou fazer. Porque agora não tem mais nada para fazer, você já cresceu, então a partir de agora eu vou correr atrás daquilo que eu quis deixar, não foi você que me tirou, não. E ainda fiquei feliz no dia que eu não fiz isso por causa de você. Olha a diferença da abordagem. Eu separo eu do meu filho. E ainda no Livro dos Espíritos, agora 928, olha quanta coisa que tem lá, né, gente? Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males não advirão
aí é uma pergunta: será que muitos dos nossos males não virão de não seguirmos essa vocação? A resposta: assim é. Eles concordam, de verdade. Muitos males nossos é porque a gente não conseguiu identificar a nossa vocação. É de fato, e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Ai, meu Deus, respira. Olha que bonitinho o menininho pondo a gravata igual ao papai. E se ele não quiser ser executivo? Se ele não tiver nada a ver com isso? Como é que a gente faz? Eu não sei que criança que é essa. Eu não sei ainda. Obrigada. Eu não sei ainda. Como é que eu vou entrar em Miami para fazer compra para essa criança se eu não sei quem ela vai ser? Como é que eu já vou falando desde pequeno? Você vai ser isso. Eu vou investir em você, porque o papai não pôde, mas você vai ser. Os espíritos nos falam. Essa é a senda deles. Essa é a natureza dos filhos. Foi isso que a vida lhes programou. Ou eu de novo estou transferindo, projetando a minha história naquilo que eu acho que é bom para o meu filho. A intenção é boa, eu volto a falar. E quando o filho chega em casa e fala assim: eu acho que eu vou ser músico. E a gente pensa: eu vivo no Brasil. Eu não vou estar aqui para sempre. Eu acho linda a música, mas eu sei quanto ganha um músico no Brasil. E agora? Aí a gente engole assim, né? E a gente fala: ai, como é que eu vou lidar com isso agora? E é difícil, gente. É difícil, a gente acompanha casos. E a gente vai falar o quê? Porque a nossa obrigação também é orientar. Porque esse jovem pode crescer lá na frente e falar assim: poxa, não, porque você não me avisou que músico não consegue, sei lá, viver com aquele nível de vida que eu gostaria de viver. E é difícil a gente separar até onde eu vou, quando eu passo a invadir, quando eu passo a determinar. E tem um outro exemplo que ilustra para a gente. Achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Então Kardec também é bem assim: então a gente tem que deixar o filho seguir a natureza. Então agora o filho está lá numa responsabilidade enorme, numa família que tem um alto cargo numa sociedade, e aí o filho gosta de fabricar tamancos. E aí ele vai fabricar tamancos? Aí os espíritos falam assim: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Porque haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se podes fazer outra coisa? Poderás sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez fosse bom mecânico. Então não importa de fato o que ele vai a ser, o que ele vai vir a ser. O que importa é que ele consiga se realizar em termos de natureza. Então, de repente, a gente falaria assim para o filho: filho, vamos investir tudo o que a gente puder na sua carreira de músico, mas vamos conciliar um caminho paralelo para te preparar, para que lá na frente você não precisa correr atrás. É uma possibilidade. Eu valido a natureza dele, eu ajudo a investir no sonho, eu participo, eu corro atrás daquilo que a gente está percebendo como natureza. Mas, ao mesmo tempo, eu sou prudente, porque eu sei que eu moro no Brasil, porque eu sei que aqui o meio da música também é muito complicado, porque eu tenho noção, enfim. Então, eu protejo o caminho dele paralelamente. Entre um lado e outro, existe sempre essa terceira alternativa, como diz Jung. A terceira alternativa criativa é o caminho do meio, é o equilíbrio, é onde a gente encontra de verdade a solução. Não é nem num polo, no extremo, nem no outro. É essa energia da criação que a gente sempre tem uma solução para conseguir atender a natureza, mas também levar em consideração o
do contexto em que a gente vive. Então essa foi a base espírita que a gente trouxe para a gente pensar a respeito. Muitas pontes eu já adiantei. Para a gente perceber que no Espiritismo tem muita resposta para como a gente lidar com a nossa vida, mesmo vivendo essa sociedade moderna. Agora a gente vai fazer uma pausa e depois a gente vai entrar nessa segunda parte que é mais direcionada ao autoconhecimento, à psicologia profunda, à psicologia relacionada com a educação. A gente mais ou menos vai falar tudo de novo, só que com outro ponto de vista. Tá bom? Então a gente faz um intervalinho e a gente já volta.